Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de língua portuguesa, página 17 do seu livro didático, desculpa, página 19, tá? Conteúdo sinonímia e coesão. Coesão nós já estudamos, né? O que seria coesão? Coesão é quando as palavras formadas, né, as palavras dispostas no texto, elas estão ligadas entre elas, conectadas entre elas, de forma que a leitura se torne harmoniosa, que cause entendimento. Né? No texto, não são palavras simplesmente jogadas, elas têm que estar ligadas, conectadas entre elas, para causar o entendimento. Se tiver tudo misturado, ninguém vai entender nada, certo? E agora, o que é a sinonímia? Sinonímia vem da palavra sinônimo. O que são sinônimos? São palavras diferentes que têm o mesmo significado, certo? E lembram que em algumas aulas anteriores nós estudamos o uso dos pronomes pessoais para evitar repetição nas frases? Hoje nós vamos estudar o uso de sinônimos nas frases para evitar essa repetição. Vamos iniciar a nossa aula com um exemplo que a prof escreveu. Então vamos aqui. Exemplo. Cecília era uma sonhadora. Cecília vivia no mundo da lua. Bastava observar um passarinho cantando em uma árvore que a mente de Cecília se enchia de pensamentos e fantasia. Percebam que o nome Cecília, ela está repetido 3 vezes, né, em 3 linhas. Ficou um texto muito repetitivo, muito cansativo. Então, agora nós vamos utilizar palavras sinônimas para desfazer essa repetição. Vamos lá? Cecília era uma sonhadora. A menina vivia no mundo da lua. Bastava observar um passarinho cantando em uma árvore que a mente da garotinha se enchia de pensamentos e fantasia. Olha como fica mais harmonioso ler um texto assim sem repetição, né? Ao invés de repetir a palavra Cecília, o nome da menina, né? Eu utilizei menina, porque Cecília é uma menina, garotinha não é sinônimo de menina? Sim, eu desfiz a repetição utilizando sinônimos no meu texto, certo? Vamos à aula, então vamos voltar, vamos acompanhar o livro? Então, página 19. Página 19. Vamos ler. Opa! Leia o trecho de uma notícia sobre a presença de água na Lua. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície, ficou famosa. O astronauta na missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como se sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita. Inóspita é que não é legal de ficar lá, né? E poeirenta. Mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos. Então, satélite natural. O que é o satélite natural? É a Lua, tá? A Lua é o único satélite natural da Terra. Vocês vão estudar isso em ciências, vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão adorar. Tem aluno aí que já adora planetas, já conhece bastante coisa, né? Vai aprofundar seus estudos nas aulas de ciências, estudando sobre o sistema solar. Então, vamos adiante na nossa aula de língua portuguesa, com interdisciplinariedade de ciências. Letra A. O que há em comum entre a notícia e o poema de Paulo Leminski? Lembram do poema do Paulo Leminski lá? Lua na água, água na lua? O que eles têm em comum? Em comum, o que eles têm de semelhanças? Os dois,
né? Tanto o texto, tanto o poema de Paulo Leminski como o texto que nós lemos na página 19 falam sobre lua e água na lua, certo? Vocês podem responder isso no item A. Tá? Letra B. Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Qual é a relação da lua e da água em um dos textos? No poema do Leminski, ele descreve poeticamente a lua refletida na água. E no segundo texto, na notícia? Na notícia, traz um estudo sobre a existência de água na lua. Entenderam bem? Então, pode repetir. Tá? No poema de Paulo Leminski, ele descreve a lua de uma maneira poética, como se a lua estivesse refletida na água. No segundo texto da notícia, nos traz informações de um estudo sobre a existência de água na lua, certo? Vamos então à questão 2. Releia o trecho da notícia e observe as palavras destacadas. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação, mas o solo lunar não é estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A que superfície o texto se refere? Qual é a superfície? A superfície lunar, a Lua. Letra B, observe a definição da palavra superfície no dicionário. Então, nós temos ali, vamos olhar aqui, ó, a palavra superfície. Extensão de uma área limitada, a parte externa dos corpos, aparência, aspecto exterior, características diretamente observáveis, configuração geométrica com duas dimensões. Vamos guardar bem essas definições de superfície. Qual é a acepção? Acepção é o significado, que melhor define a palavra superfície citada na notícia. Quais delas é a melhor, que pode substituir, né, a palavra superfície? É a acepção 1. Extensão de uma área limitada. Extensão é o tamanho, né? Área limitada, no caso, é a Lua. Então, é a superfície lunar. É essa extensão que nós estamos falando. Então, acepção 1, a melhor define a palavra superfície utilizada na notícia. Letra C. A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície ou oposta. Oposta significa contrária à palavra superfície. Isso daí eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Solo lunar, o que pode ser considerado? É equivalente ou é contrária à palavra superfície? Tá? Letra D. Converse com seus colegas e professor e responda. Por que o autor do texto usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Nós comentamos já no início da aula. Por que ele usou uma palavra equivalente? Para evitar a repetição de palavras iguais no texto. Né? Ele usou superfície da Lua, solo lunar, para não ficar lua de novo, superfície lunar, para ficar um texto menos repetitivo, tá bom? 3. Observe esta frase retirada na notícia. Os astronautas da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Reescreva a frase, você vai ter que reescrever toda a frase, substituindo a palavra magnífica por um sinônimo. Você vai até o seu dicionário, vai procurar o que significa a palavra magnífico, os sentidos, outros sentidos para a palavra magnífica, vai reescrever essa frase substituindo. Você não vai escrever magnífica, você vai escrever a palavrinha que você encontrar no dicionário, sinônimo para magnífica. Tudo bem? Então, por hoje, vocês farão esses exercícios. Ah, não, tem mais um, né? Tem o exercício 4, a professora que esse era o último.
Então, vamos lá. Em um texto, passa a marca-texto lá. Em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente ou um sinônimo, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Observe. Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. A expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor que fica ciente de que a Lua é o único satélite da Terra. Releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser utilizada para substituir a palavra lua? Quais outras expressões nós podemos utilizar para se referir à palavra lua? Podemos utilizar solo lunar e único satélite natural da Terra, satélite natural da Terra. Aí vocês podem colocar as informações que vocês quiserem, tá? Referentes à Lua. Tudo bem? Então, bons estudos, né? Vocês vão fazer as páginas 20 e 21 de exercícios. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no grupo, encaminhe seus áudios, suas dúvidas, para que eu possa te ajudar, tá bom? Então, um beijo para vocês, meus queridos. Até mais!